A história do rico e Lázaro. É uma história real ou uma parábola? Bem-vindos a este estudo sobre uma das passagens mais intrigantes e debatidas das Escrituras, a história do rico e Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Hoje vamos mergulhar profundamente neste relato, analisando cada detalhe, cada palavra, para compreendermos o verdadeiro significado que Jesus quis transmitir. Preparem suas Bíblias, abram suas mentes e corações, porque o que vocês vão descobrir pode transformar completamente sua compreensão deste texto tão mal interpretado ao longo dos séculos. Vamos começar nossa análise detalhada. A primeira pergunta que devemos fazer é: para quem Jesus estava contando esta história? O contexto é absolutamente crucial para entendermos qualquer passagem bíblica, e aqui não é diferente. Se voltarmos alguns versos ao versículo 14 do mesmo capítulo 16 de Lucas, descobrimos algo revelador. Os fariseus, que amavam o dinheiro, estavam escutando todas estas coisas e começaram a zombar dele. Prestem atenção neste detalhe fundamental. Jesus está falando diretamente aos fariseus, os líderes religiosos de Israel, homens que se consideravam os herdeiros legítimos das promessas feitas a Abraão, que se viam como os únicos dignos do favor divino por causa de sua posição privilegiada, seu conhecimento da lei e suas tradições ancestrais. Estes homens amavam o dinheiro, eram gananciosos, hipócritas e desprezavam as pessoas comuns, especialmente os pobres, os pecadores e os gentios. Jesus acabara de ensinar sobre o uso correto das riquezas materiais, e os fariseus zombavam dele. É neste contexto de confronto direto com a elite religiosa judaica que Jesus conta esta parábola impactante. Agora, observem como Jesus começa a história. Ele apresenta dois personagens em contraste absoluto, um homem rico e um mendigo. O homem rico se vestia de púrpura e linho fino. Vocês sabem o que isso significava naquela época? A púrpura era uma tinta extremamente cara, extraída de moluscos marinhos, usada exclusivamente pela realeza e pela classe mais alta da sociedade. Um único grama de corante púrpura valia mais do que ouro. O linho fino era importado do Egito e custava uma fortuna. Este homem não apenas era rico, ele ostentava sua riqueza, exibia seu status, vivia em luxo extravagante todos os dias de sua vida. A descrição que Jesus faz deste homem evoca as vestes sacerdotais descritas no livro de Êxodo, sugerindo que ele representava alguém com privilégios espirituais, não apenas materiais. Em contraste total, temos Lázaro. E aqui precisamos pausar para apreciar um detalhe significativo. Este é o único personagem em todas as parábolas de Jesus que recebe um nome próprio. Por quê? Porque o nome Lázaro vem do hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou, ou Deus é meu auxílio. Este nome já carrega em si uma mensagem teológica profunda. Lázaro era um mendigo. A palavra grega usada aqui é ptokos, que descreve alguém em extrema pobreza, alguém que literalmente não tem nada, que depende completamente da caridade alheia. A mesma palavra é usada em Mateus, capítulo 5, verso 3, quando Jesus diz: "Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual." Lázaro estava coberto de feridas, úlceras abertas que nunca saravam, e ele era colocado junto ao portão do homem rico, ansiando por comer as migalhas que caíam da mesa abundante daquele homem. E há outro detalhe chocante: os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Para um judeu do primeiro século, isso era profundamente significativo. Os cães eram considerados animais impuros pela lei mosaica. Eram carniceiros das ruas, comedores de carcaças. Que os cães lambessem as feridas de Lázaro não era um ato de compaixão ou cura, mas um símbolo de sua completa degradação e abandono social. Ele estava tão baixo na escala social que nem mesmo conseguia afastar os cães impuros de seu corpo. Esta descrição vívida estabelece o contraste mais extremo possível entre os dois homens. Agora vem a reviravolta dramática da história. No verso 22, Jesus diz: "Com o tempo, o mendigo morreu e foi carregado pelos anjos para junto de Abraão." Prestem muita atenção nesta expressão.
junto de Abraão, ou, em algumas traduções, ao seio de Abraão. Esta é uma expressão idiomática grega, kolpos Abraão, que precisa ser entendida em seu contexto cultural. Nos banquetes da antiguidade, as pessoas se reclinavam em divãs para comer, apoiadas no cotovelo esquerdo. A pessoa à direita do anfitrião ficava naturalmente muito próxima dele, quase apoiada em seu peito. Esta era a posição de maior honra e intimidade em uma refeição. Vemos esta mesma imagem em João, capítulo 13, verso 23, onde o apóstolo João estava recostado junto ao peito de Jesus. Portanto, quando Jesus diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão, ele está usando uma linguagem simbólica para indicar que Lázaro passou a ocupar uma posição de favor especial, intimidade e honra diante do patriarca Abraão. Não é uma descrição literal de um lugar geográfico no céu onde Abraão está fisicamente segurando pessoas mortas em seu colo. É uma figura de linguagem que os ouvintes de Jesus compreendiam imediatamente como significando aprovação divina e bênção. Em contraste, o texto diz que o rico também morreu e foi enterrado. Notem que não há menção de anjos para ele, não há honra, apenas o simples fato: morreu e foi enterrado. E então vem a declaração que tem causado tanta confusão ao longo dos séculos. Na sepultura, ele ergueu os olhos, em tormentos, e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui precisamos fazer uma pausa crucial para analisarmos a palavra traduzida como sepultura. No texto grego original, a palavra usada é Hades. Esta palavra grega corresponde ao termo hebraico Sheol, usado nas escrituras hebraicas. E o que as escrituras nos ensinam consistentemente sobre o Sheol ou Hades? Ele é simplesmente o sepulcro comum da humanidade, o lugar simbólico dos mortos, um estado de inconsciência, não um lugar de tormento consciente. Vejamos o que a Bíblia ensina claramente sobre a condição dos mortos. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, lemos: "Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada." Versículo 10 do mesmo capítulo: "Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça-o com todo o seu empenho, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, para onde você vai." Salmo 146, verso 4. "Sai-lhe o espírito e ele volta ao solo. Nesse dia, perecem os seus pensamentos." Estas passagens são cristalinas, absolutamente claras. Os mortos não têm consciência, não sabem nada, não pensam, não planejam, não sofrem, não sentem. A morte é um estado de completa inconsciência, comparado ao sono profundo em várias passagens das Escrituras. Como então podemos reconciliar isso com a descrição do rico em tormentos no Hades? A resposta é simples. Esta é uma parábola, uma ilustração simbólica, não um relato literal da condição dos mortos. Pensem comigo, se fôssemos tomar esta história literalmente, teríamos que aceitar várias impossibilidades lógicas e físicas. Como alguém em tormento de fogo pode manter uma conversa calma e racional com alguém no céu? Como corpos no Hades teriam línguas físicas, dedos e necessidade de água? Como uma única gota de água na ponta de um dedo poderia aliviar alguém em tormento de fogo intenso? Como pessoas no céu, em um lugar de alegria perfeita, poderiam ver e ouvir o sofrimento eterno de outros seres humanos sem perder completamente sua felicidade? E mais, como o seio de Abraão poderia ser um lugar literal quando Abraão ainda não ressuscitou e está dormindo na morte, aguardando a ressurreição futura? Todas estas questões evidenciam que tomar esta parábola literalmente cria contradições insuperáveis, não apenas com a lógica, mas principalmente com o ensino claro e consistente das Escrituras sobre a morte. Jesus não estava dando uma aula de anatomia do além-túmulo. Ele estava usando uma ilustração dramática, com elementos conhecidos por seus ouvintes, para ensinar verdades espirituais profundas. E qual era a verdade espiritual que Jesus queria ensinar? Vamos analisar o diálogo entre o rico e Abraão, porque é aí que encontramos o verdadeiro ponto da parábola. O rico clama por misericórdia, pedindo que Lázaro molhe o dedo em água para refrescar sua língua. Abraão responde no verso 25: "Filho, lembre-se de que você teve a sua medida de coisas boas durante a vida, mas Lázaro, por sua vez, recebeu coisas ruins.
Agora, porém, ele está tendo consolo aqui, mas você está sofrendo. Esta é uma inversão completa de posições. Aquele que tinha tudo, perdeu tudo. Aquele que nada tinha, ganhou tudo. Este é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus. Em Lucas capítulo 13, verso 30, Jesus diz: há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Em Lucas capítulo 6, versos 24 a 25, Jesus declara: mas ai de vocês, ricos, porque já estão tendo a sua plena consolação. Ai de vocês que agora estão satisfeitos, porque passarão fome. Esta inversão de valores é o coração da mensagem de Jesus aos fariseus. Eles eram os ricos espiritualmente falando. Tinham a lei de Moisés, os profetas, o templo, as tradições dos anciãos, a promessa de serem descendentes de Abraão. Eles se consideravam automaticamente abençoados por Deus simplesmente por sua posição e linhagem. Mas Jesus está dizendo: vocês tiveram suas coisas boas, seus privilégios, sua oportunidade e desperdiçaram tudo por causa da ganância, hipocrisia e falta de compaixão. Agora, aqueles que vocês desprezavam, os publicanos, os pecadores, os gentios, os pobres em espírito, estes é que estão recebendo o favor de Deus. O verso 26 adiciona outro elemento simbólico importante. E além de tudo isso, estabeleceu-se um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para o lado de vocês não podem, nem podem pessoas passar daí para o nosso lado. Este grande abismo não é uma fenda geológica literal entre céu e inferno. É um símbolo da separação irreversível entre aqueles que aceitam a mensagem de Deus e aqueles que a rejeitam. Representa o julgamento divino que estabelece uma linha definitiva. Há um ponto de não retorno para aqueles que endurecem o coração contra a verdade. Mas a parte mais reveladora da parábola ainda está por vir. Nos versos 20 e 27, o rico faz um segundo pedido. Nesse caso, eu lhe peço, pai, que o envie à casa do meu irmão, pois eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise para que eles não venham também para este lugar de tormento. Aparentemente, o rico demonstra preocupação pelos irmãos. Mas observem a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, que escutem a esses. Aqui está o cerne, o coração pulsante de toda a parábola. Moisés e os profetas representam as escrituras sagradas, a palavra escrita de Deus. Abraão está dizendo: eles têm a revelação divina, têm a verdade de Deus disponível para eles. Isso é suficiente. Não precisam de sinais espetaculares, não precisam de milagres sensacionalistas. A palavra de Deus é suficiente para guiá-los à vida. Mas o rico insiste no verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for a eles, eles se arrependerão. Ele argumenta que um milagre extraordinário, alguém voltando dos mortos, seria mais convincente do que as Escrituras. E aqui vem a declaração final, devastadora, no verso 31. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não serão persuadidos nem mesmo se alguém se levantar dentre os mortos. Esta é a mensagem principal, o ponto culminante de toda a parábola. Jesus está dizendo aos fariseus: vocês têm as Escrituras, têm Moisés e os profetas que testificam sobre o Messias, sobre mim. Se vocês não acreditam no que está claramente escrito na palavra de Deus, nem mesmo os maiores milagres os convencerão, porque o problema não está na falta de evidências, mas na dureza de seus corações. E vejam a ironia profética desta declaração. Pouco tempo depois de Jesus contar esta parábola, ele realizaria um milagre extraordinário. Ressuscitaria um homem também chamado Lázaro, registrado em João capítulo 11. Este Lázaro estava morto há 4 dias, já em decomposição, e Jesus o trouxe de volta à vida. Como os líderes religiosos reagiram a este milagre incrível?
Eles procuraram matar Jesus e também matar Lázaro para destruir a evidência do milagre. Isso confirma exatamente o que Jesus disse na parábola. Mesmo alguém ressuscitando dos mortos não os persuadiria, porque seus corações estavam endurecidos contra a verdade. Agora vamos identificar quem cada personagem representa simbolicamente nesta parábola. O homem rico representa os líderes religiosos judeus, especialmente os fariseus e escribas. Eles eram ricos em privilégios espirituais. Tinham a lei de Moisés, vestiam-se com as vestes do sacerdócio espiritual, eram os guardiões das escrituras, tinham o templo, os sacrifícios, toda a estrutura religiosa. Eram descendentes de Abraão, segundo a carne, mas usaram seus privilégios para se exaltar, acumular riquezas, oprimir os pobres e rejeitar o próprio Messias que suas escrituras anunciavam. Lázaro, cujo nome significa Deus ajudou, representa aqueles que os líderes religiosos desprezavam: os publicanos, os pecadores, os gentios, os pobres em espírito que reconheciam sua necessidade espiritual. Essas pessoas, embora rejeitadas e consideradas indignas pelos líderes religiosos, eram as que estavam respondendo à mensagem de Jesus, eram as que Deus estava ajudando e elevando à posição de favor. A morte de ambos representa uma mudança de condição espiritual. A morte de Lázaro e sua elevação ao seio de Abraão simbolizam a aceitação dos humildes por Deus através de Cristo. A morte do rico e seu tormento simbolizam a rejeição do sistema religioso judaico corrupto e a angústia que viria sobre eles quando perdessem todos os seus privilégios com a destruição de Jerusalém no ano 70 da Era Comum. O fogo e o tormento não são literais, são símbolos de julgamento divino e da angústia de perceber que perderam tudo por sua própria culpa. O abismo representa a separação irreversível entre aqueles que aceitam Cristo e aqueles que o rejeitam. Os 5 irmãos representam os judeus que ainda tinham oportunidade de se arrepender. E agora chegamos à questão teológica crucial que precisamos abordar diretamente. Por que esta parábola não pode ser usada para ensinar a doutrina do tormento eterno consciente após a morte? Porque fazer isso violaria princípios fundamentais de interpretação bíblica e contradiria o ensino claro e consistente do restante das Escrituras. Primeiro, parábolas usam linguagem figurada e simbólica para ensinar verdades morais e espirituais. Elas não são relatos literais destinados a estabelecer doutrinas. Jesus falava em parábolas sobre sementes que representavam pessoas, sobre ovelhas que representavam discípulos, sobre moedas que representavam pecadores perdidos. Ninguém interpreta essas parábolas literalmente. Por que faríamos diferente com o rico e Lázaro? Segundo, uma doutrina tão importante quanto o estado dos mortos não pode ser baseada exclusivamente em uma parábola, cujo propósito principal não era ensinar sobre o além-túmulo, mas confrontar a hipocrisia religiosa e enfatizar a suficiência das Escrituras. As doutrinas devem ser estabelecidas por passagens claras e diretas das Escrituras, não por inferências de linguagem simbólica. Terceiro, esta interpretação literal contradiz frontalmente dezenas de passagens claras das Escrituras sobre a morte. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, declara explicitamente: os mortos não sabem nada. Não diz que os ímpios mortos estão conscientes, sendo torturados. Diz que não sabem nada. Salmo 115, verso 17, os mortos não louvam a Já, tampouco os que descem ao silêncio. Se os mortos estivessem conscientes no Hades, eles não estariam em silêncio. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, a alma que peca é a que morrerá. A penalidade pelo pecado é morte, não tormento eterno. Romanos, capítulo 6, verso 23, o salário pago pelo pecado é a morte. Novamente, morte, não vida eterna sendo torturado. Se o salário do pecado fosse vida eterna em tormento, então os pecadores teriam vida eterna, apenas em condições ruins. Mas a Bíblia diz que somente os justos receberão vida eterna. Quarto, a doutrina do tormento eterno consciente contradiz fundamentalmente o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor.
Um Deus de amor infinito torturaria conscientemente seres humanos para sempre, sem qualquer propósito redentor, apenas como punição? Isso seria vingança infinita por pecados finitos. Jeremias capítulo 7, verso 31, falando sobre o costume pagão de queimar crianças vivas como sacrifício, Deus diz que tal coisa nem me veio ao coração. Se a ideia de queimar pessoas vivas nem sequer veio ao coração de Deus quando povos pagãos faziam isso por alguns minutos, como poderia vir ao seu coração torturar pessoas eternamente? Quinto, o próprio conceito de um Hades de tormento é de origem pagã, não bíblica. Os gregos tinham sua mitologia sobre o Hades, com rios de fogo e tormentos eternos. Essas ideias se infiltraram no pensamento cristão quando a igreja se helenizou nos séculos posteriores aos apóstolos, mas não fazem parte do ensino original das escrituras hebraicas ou gregas cristãs. Sexto, o destino final dos ímpios, segundo as escrituras, é a destruição total, a aniquilação, não o tormento eterno. Mateus capítulo 10, verso 28, temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na giena. Destruir significa cessar de existir, não preservar em tormento. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, estes sofrerão a punição judicial de destruição eterna. Destruição eterna é eterna em seus resultados, não em seu processo. Uma vez destruído, está destruído para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 14. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Isso significa a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo simboliza destruição completa, a segunda morte, da qual não há ressurreição. Não é um lugar literal de tormento consciente, mas um símbolo da aniquilação total. Portanto, quando interpretamos a parábola do rico e Lázaro à luz de todo o conselho de Deus nas Escrituras, fica cristalino que Jesus não estava ensinando tormento eterno consciente. Ele estava usando uma ilustração dramática com elementos simbólicos para transmitir verdades espirituais vitais, a inversão de valores no reino de Deus, a suficiência das Escrituras e o perigo de confiar em privilégios religiosos e riquezas materiais enquanto se negligencia a verdadeira espiritualidade. A mensagem prática para nós hoje é poderosa. Não podemos confiar em privilégios externos, em posições religiosas, em tradições ancestrais ou em riquezas materiais para garantir nosso favor diante de Deus. Como Lázaro, precisamos reconhecer nossa necessidade espiritual, nossa dependência total de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, escutando Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras completas, e não buscar sinais espetaculares ou experiências sensacionalistas. Precisamos também ser compassivos com aqueles que estão em necessidade espiritual e material. O homem rico ignorou Lázaro bem à sua porta. Quantos de nós ignoramos as pessoas necessitadas ao nosso redor, sejam necessitadas de alimento físico ou de alimento espiritual? Jesus nos chama a uma vida de compaixão ativa, não de indiferença egoísta. E, finalmente, a parábola nos lembra que há consequências para nossas escolhas espirituais. Há um grande abismo entre aqueles que aceitam a verdade de Deus e aqueles que a rejeitam. Não devemos presumir que sempre haverá tempo para mudança. Hoje é o dia da salvação. Hoje é quando devemos responder à mensagem das Escrituras. Esta parábola, quando entendida corretamente em seu contexto e à luz do ensino completo das Escrituras, não é uma fonte de medo por um inferno de tormento eterno, mas uma fonte de esperança e um chamado urgente ao arrependimento e à fé genuína. Ela nos mostra que Deus valoriza a humildade sobre a arrogância, a obediência sobre a tradição, a compaixão sobre a riqueza material e a fé nas Escrituras sobre a busca de sinais. Que esta compreensão profunda do rico e Lázaro fortaleça sua fé, aprofunde seu amor pela palavra de Deus e o motive a viver uma vida de verdadeira espiritualidade, demonstrando compaixão pelos outros e confiando completamente na suficiência das Escrituras Sagradas para guiá-lo no caminho da vida eterna. Obrigado por acompanhar este estudo. Que as verdades bíblicas aqui compartilhadas toquem seu coração e transformem sua vida. Continuem estudando, continuem buscando,
continuem crescendo no conhecimento das Escrituras. A verdade está disponível para todos os que têm ouvidos para ouvir e corações humildes para obedecer. Até o próximo estudo.